Então, eu vou dar início à aula para que a gente possa. A minha ideia é: a gente está falando, são 7 e 8, está falando para vocês aí até por volta de 8, 8 e 10, assim, para deixar uns 10 a 15 minutos de pergunta, né? Então, basicamente, a ideia nossa hoje é falar um pouco sobre essa maravilha que é o Daemon Ultima, essa atualização, né, que a Ormic fez, ela sempre nos últimos mais de 20 anos aí sempre vindo com inovações, sempre uma ortodontia de ponta. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, relacionar um pouco com o Damon Q para poder entender. E aí a gente está com o material aí bem objetivo e se vocês tiverem perguntas a fazer, eu até peço que vão fazendo já durante a aula para que possa tornar mais dinâmica a aula, né? Então, ele é considerado, o Damon Ultima, um sistema aí revolucionário dentro dos brackets, dentro da ortodontia. Eu tenho aí 15 anos de experiência com o sistema Damon, praticamente, eu diria, na ortodontia fixa, 90, se não for 100%, é 99% do que eu faço no consultório é Damon. Hoje em dia, tenho trabalhado bastante com os alinhadores também, principalmente o Spark, que é da Ormico, mas ao longo da minha vida, eu iniciei, né, com o Damon MX por pouco tempo, depois logo migrei, em 2011, mais ou menos, migrei para o Damon Q, e sempre em paralelo também o Damon Clear, que em termos de bracket estético, eu diria que autoligado principalmente, eu diria que não existe nada no mercado similar ao Damon Clear. Então, assim, muita gente me pergunta, né, por que eu uso o Damon, e até em função de ser um sistema de brackets aparentemente mais caro, mas eu falo exatamente isso, que é o tempo que ele me economiza em termos diria, de três coisas, né? Uma é o tempo de cadeira menor, o tempo de tratamento um pouco menor e o fato de poder principalmente ver o paciente aí muitas vezes a cada 60 dias, às vezes 45 dias, também é um outro fator que me faz gerar um rendimento melhor financeiro no consultório, porque afinal o ideal é trabalhar, né, com demo com preço fechado, e aí você não tem o compromisso de ter o paciente todos os meses no teu consultório para pagar, vamos dizer, a chamada manutenção. E aí, para você ter um sistema que você tenha a tranquilidade de marcar o paciente aí a cada 60 dias, você tem que ter um sistema que você confia bastante, confia em termos do bracket, em termos das tampas do bracket não ficarem abrindo, tendo problemas, e confia também tanto na leitura de torque quanto nos resultados. E isso torna, vamos dizer, o que aparentemente seria um custo maior, torna-se um custo até mais reduzido e torna-se uma vantagem para a gente no consultório, permitindo, inclusive, marcar mais pacientes, porque você vai espaçar mais os horários. Quando o paciente, às vezes, pergunta, mas não é melhor eu vir a cada 20 ou 30 dias, o meu tratamento vai ser mais rápido? E aí eu explico para ele, falo, não, a gente tem uma biologia envolvida aí, que precisa deixar as coisas acontecerem, o osso precisa sofrer a sua remodelação, e eu explico assim, em vez do paciente vir todo mês trocar fio no consultório, eu falo que a gente vai dando como se fosse saltos no tratamento. E o Damon Ultima, nesse aspecto, a proposta dele é ser isso ainda de forma mais eficaz, aonde a leitura de torque, angulação, rotação, seja mais eficaz ainda. Então, aí que você deixa o fio trabalhar mesmo, e trabalhe com menos fios, com menos quantidade de fios, para que você atinja os seus resultados. Então, acaba sendo um sistema muito eficiente, muito gostoso, muito bom de trabalhar no consultório no dia a dia. E aí, o professor Damon, né, o professor Dwight Damon, tem aí praticamente, acho que 60 anos de ortodontia, e ele diz que, ele fala que realmente é a primeira vez que ele chega num sistema que tem uma expressão total das informações de rotação, angulação, torque, permitindo essas finalizações mais rápidas e mais precisas. E ele fala, né, na eliminação das folgas do play,
o que, inclusive, num primeiro momento, contradiz o que ele falava, porque o Damon ele falava muito assim, porque o play, a folga que tem do bracket e o fio dentro do slot, é que permite uma movimentação mais suave, permite uma remodelação óssea melhor, de mais qualidade, né? E aí, quando ele vem e fala, agora tem um sistema que eliminou o play, eliminou a folga, aparentemente ele estaria se contradizendo, mas a gente vai ver ao longo da aula que não é bem assim, quer dizer, ele elimina as folgas que não são bem-vindas, mas ele ainda permite as folgas bem-vindas, e nós vamos entender isso durante a aula, ou seja, torna realmente o sistema mais eficaz. Inclusive, quando as pessoas me perguntam, olha, quando vou adquirir um sistema de Brax, eu devo adquirir um sistema Damon Q 2, ou já o Ultima? E eu falo, olha, eu acho que você já deveria ir para o Ultima, porque é justamente a engenharia mais atualizada que existe em termos de sistema de Brax e fios. E a gente vai entender logo na sequência sobre isso. Então, a primeira questão são duas mudanças importantes que ocorreu dentro do sistema Damon tradicional. A primeira delas, o fio, como a gente pode ver aqui no slide, o fio ele tem uma característica redonda e retangular ao mesmo tempo. Ele é um fio que a gente chama, em vez de, por exemplo, um fio 18 por 25, ele é chamado de 18 por 27,5, porque ele tem essa parte redonda que torna o preenchimento do slot maior. Ou seja, já dá para imaginar que a rotação dos dentes vai ser corrigida mais antecipadamente, com mais resultados, com mais eficácia, devido a esse contato que o fio vai ter desde os primeiros fios redondos e retangulares, né, que é o chamado combi wire, fio combinado, fio redondo com fio retangular. Então, a gente inicia com fio 14, como inicia normalmente no Damon, e aí depois pode passar para o 18, Cooper, e depois a gente passa para o 14 por 27,5. No momento que a gente colocou o fio 14 por 27,5, a gente já teve um preenchimento de profundidade do slot maior, o que já começa a fazer uma leitura tanto de rotação muito mais eficaz, quanto de torque também mais eficaz, e até na angulação. Então, na verdade, isso vai tornando os resultados mais rápidos e de melhor qualidade. E essa é a grande revolução. E a segunda revolução foi que, a partir desse fio redondo e retangular, esse fio combinado, o Damon ele bolou o desenho do slot, que pode se perceber que é um paralelogramo. Ele não tem o desenho tradicional, ele não tem aquele torque na base, como normalmente tem. E aí ele é uma combinação, e muita gente fala, mas puxa, no passado era torque na base, vamos dizer, aliás, desculpa, antigamente era torque no slot, e haviam críticas sobre isso, sobre o torque ser no slot. Só que a diferença é que agora foi bolado um sistema de combinação entre o fio e o slot em paralelogramo, e é isso que tornou a eficiência, vamos dizer, maior do sistema. Então, a gente tem aqui o desenho em paralelogramo, e aí a gente tem o fio redondo e retangular ao mesmo tempo, sempre fazendo pontos de contato desde os primeiros fios de tratamento, lógico, não no redondo, não no 14, não no 18, mas que já vão fazendo todo o controle de torque, angulação, rotação desde cedo. Seguindo em frente, o que o Damon fala é exatamente sobre que os fios tradicionais, dentro de um slot tradicional, davam uma folga, às vezes, muito grande, e essa folga grande fazia com que você tivesse perda da leitura de primeira, segunda e terceira ordem. Não tinha, vamos dizer, um controle de torque, de rotação tão eficaz, e aí você tinha que, muitas vezes, trabalhar no fio. Na verdade, quando a gente fazia escolhas de prescrição, a gente já levava um pouco em consideração isso. Então, por exemplo, quando a gente ia trabalhar com uma classe 3,
e a gente precisava fazer um avanço do incisivo superior, mas um avanço um pouco mais de corpo, um avanço mais controlado, um avanço com menos protrusão dentária, a gente colocava um bracket invertido, um torque invertido. A gente colocava, por exemplo, um bracket standard ou um bracket high torque invertido no incisivo superior, de forma que a leitura ficasse negativa. Então, por exemplo, um bracket standard de 15 graus virava um bracket de menos 15 graus, e com isso você tinha uma leitura um pouco mais eficaz dentro do que você precisava desse movimento de corpo do incisivo. Então, a gente fala, existia sim uma leitura de torque, só que às vezes você tinha que jogar uma dose maior na tua prescrição para que você pudesse obter o resultado. A ideia do Damon Ultima é que você não precise mais fazer essas sobrecorreções de escolha de torque, que você possa fazer uma escolha mais já direta, sem precisar de tantas compensações devido ao melhor preenchimento do slot, e a gente vai entender ao longo dessa aula aqui. Então, a ideia toda é um controle de rotação antecipado logo de cara. Então, como dá para ver aqui no slide, a gente inicia com o fio 14, passa para o fio 18, e depois vai para o 14 para o 27,5, onde já existe uma expressão de rotação total, de controle de rotação total. Outra coisa, a expectativa é que a gente já não precise mais fazer compensações de colagem, porque como existia um pouco de folga no bracket tradicional do Damon, no Damon Q, no Damon MX e no Clear, o que acontece? Quando a gente tinha uma rotação, a gente indicava para os alunos puxar o bracket um pouquinho para o lado que o dente estava girado, para realmente ter uma melhor leitura dessa rotação. A ideia com o Damon Ultima é que não precisa mais fazer essa exagero, essa compensação, você cola já mais adequadamente, porque realmente vai haver uma leitura maior. Eu já aproveito para fazer um comentário clínico, que é o seguinte: é óbvio que a partir do momento que a gente preenche um pouco o slot de forma mais eficaz, é um pouco mais difícil de fechar a tampa do bracket, e o paciente sente um pouco mais nos primeiros dias. Então, não existe milagre. Quer dizer, se eu estou tendo um controle do movimento antecipado, se eu estou tendo uma eficácia de correção mais antecipada, obviamente isso vai gerar um pouquinho mais de desconforto na troca do fio, e isso é normal. Quer dizer, a gente, por isso que se passa pelo fio 14 e muitas vezes pelo 18 antes de entrar num 14 por 27,5, porque se você for direto do 14 por 14 por 27,5, possivelmente, dependendo da rotação que esses dentes têm, se for um pouco mais acentuada, o paciente vai sentir demasiadamente. Então, suavize a rotação com o 18 e vá para o 14 por 27,5, para que você tenha realmente uma leitura melhor, levemente mais dolorido, né? Então, aqui falando sobre o controle da rotação, mostrando, olha, como tira aquele play, aquela folga que tinha no slot, e com isso o giro acontece de forma muito mais eficaz. Tanto é que com isso a gente vai ter que ser mais eficiente na nossa colagem, porque se você errar na colagem, vai aparecer rotação indevida, torque indevido, porque a leitura vai ser mais eficaz. Bom, e aí isso acontece tanto na rotação, quanto no controle de angulação, mas é óbvio que o controle de angulação vai ser mais eficaz apenas no fio 18 por 27,5, no 14 por 27,5 ainda não vai ser muito eficaz, e também a gente vai ter esse com melhor controle no torque, porque como eu já mostrei no slide no início da aula, com o toque do fio nas paredes do bracket e na tampa, você realmente vai ter uma leitura de torque mais eficiente. Por isso que a gente vai entender daqui a pouco que a escolha dos torques vai ser parecida com o Damon Q, parecido com o Damon Q2, mas não exatamente igual. Aqui mostrando a diferença de folga do play, ó, tanto do bracket de Damon Q quanto do Damon Ultima, mostrando uma folga menor, uma leitura melhor de torque no Damon Ultima.
seguindo em frente, aqui tem um videozinho de um tratamento de um dentista, ortodontista americano, mostrando a eficácia aqui do fio, ó, trabalhando tanto transversal quanto giroversões, fazendo todo o alinhamento apenas já no 14 por 27,5. Então, mostrando que você tem uma antecipação desse controle de rotação e tudo, e tendo, então, um resultado mais rápido com menos fios. Vamos seguindo em frente. E aí, uma pergunta que algumas pessoas fazem é: eu poderia usar esse fio, que parece ser fantástico, num aparelho Damon Q? Né? Ou eu posso usar o fio normal, 18 por 25, 14 por 25, no Damon Ultima? Né? Os dois questionamentos. E aí eu viro e falo: olha, não vai ter a mesma eficácia, por quê? O desenho do slot do Damon Q e do Q2 não é em paralelogramo. Então, esse fio, o slot do Damon Q, do Damon Ultima, o slot dele foi planejado a partir do fio. Primeiro pensou no fio, primeiro o Damon veio na cabeça dele o fio, e a partir daí ele desenhou o slot do Bracket, que é paralelogramo. Então, na verdade, não vai ter a mesma eficácia você pôr um fio desse 14 por 27,5, 18 por 27,5, um Damon Q. Assim como você usar um Damon Ultima e trabalhar com fio normal, 18 por 25, 14 por 25, você não vai ter todo o aproveitamento que está previsto dentro do Bracket, de toda a sua eficácia. Posso colocar o fio 14 por 25 no Damon Ultima? Lógico que eu posso. Eu não vou preencher da mesma forma, não vou ter a leitura da mesma forma como estava previsto, mas não que seja um impedimento. Mas o ideal é combinar fio do Damon Ultima com slot do Damon Ultima, quer dizer, com o Bracket Damon Ultima, e usar o fio 14 por 25, 18 por 25 no Damon Q. Essa seria a ideia para que as coisas funcionem dentro do previsto. A engenharia foi feita e bolada dessa forma, né? Para a gente falar um pouco da prescrição do Damon Ultima, que eu vou ser sincero, que no início eu tive dificuldade de entender a questão da prescrição do Damon Ultima. Eu ficou assim na minha cabeça, dizendo alguma coisa está faltando alguma chave para eu entender as coisas. Então eu vou explicar para vocês a partir do Damon Q tradicional, né? Então, na verdade, a gente vai discutir sobre as prescrições, relacionando um pouco primeiro com o que a gente usava no Damon Q, que é o Standard Low Torque e High Torque. Então, basicamente, né, quando a gente tinha um dente vestibularizado e a gente queria verticalizar esse dente, a gente escolhia um bracket de baixo torque. Quando a gente tinha um dente verticalizado, que a gente queria protruir um pouco, a gente escolhia um bracket de alto torque para poder vestibularizar um pouco o dente. E nas mecânicas para fazer compensação. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma recuperação de espaço tipo de gainer, né? Eu vou colocar molas para recuperar espaço, por exemplo, para os caninos numa dentição mista, por exemplo. E aí, o que a gente faz? A gente coloca mola para poder abrir espaço para os caninos. O que a mola tende a fazer? A mola tende a vestibularizar os incisivos. E aí, o que a gente fazia? Para evitar essa vestibularização exagerada, a gente punha um bracket de baixo torque. Por quê? Se você olhar o slide aqui, quando você põe um bracket de baixo torque, imaginando que é um incisivo superior, ele tende a verticalizar o incisivo. Então, o que seria isso? Se eu tenho uma mecânica protrusiva, uma mecânica que vai levar os incisivos para frente, eu uso um bracket que tem a tendência de segurar um pouco essa protrusão do dente, essa vestibularização do dente. E se eu tenho uma mecânica que tende a verticalizar os incisivos, por exemplo, elásticos de classe 2, verticalizar o incisivo superior, elásticos de classe 2, protrator mandibular, que teria uma tendência de verticalização do incisivo superior, a gente coloca um torque resistente. A gente coloca um bracket de alto torque para que o incisivo não venha a lingualizar. Então, esse entendimento que se usava na mecânica com Damon Q, Q2, MX e Clear,
é mais ou menos a mesma ideia no Damon Ultima. A única diferença que vai existir é que você não vai ter que trabalhar com tanta sobrecorreção de torque. Então, você não vai precisar, por exemplo, falar, aqui eu iria colocar um standard, mas eu vou colocar um high torque para que eu tenha mais controle do torque. Na verdade, no Damon Ultima não há essa necessidade, porque a leitura é melhor. Então, a gente vai ver aqui, em termos de olhando o dente, se a gente colocar um torque regular, que é o standard, no incisivo, se o incisivo estiver bem posicionado, o fio vai entrar passivamente no slot, como a gente está vendo aqui. Ó. Ele vai entrar numa boa. Né? Agora, se eu colocar um bracket de baixo torque, nesse mesmo incisivo, o que ele vai acontecer? Ele vai entrar tocando primeiro a parte mais incisal do bracket, e isso vai dar uma tendência de verticalização do incisivo. Então, ele vai tocar mais próximo da incisal, e aí do slot, e aí, com isso, ele vai ter tendência à verticalização. Então, se você tem um dente vestibularizado, é o que você quer que o dente melhore a sua posição normalmente. Se você tem uma mecânica, por exemplo, de mola, que vem de trás para frente aqui, ó, que vai vestibularizar o incisivo, este baixo torque vai evitar uma vestibularização maior. Mas, como a gente viu nos slides iniciais, a folga que nós temos no bracket faz com que, se eu tiver uma mola trabalhando aqui, há uma tendência, sim, de vestibularização do incisivo. Então, nem sempre o bracket de baixo torque é o suficiente para segurar essa tendência à vestibularização, por exemplo, na recuperação de espaço para um canino. Então, muitas vezes, a gente colocava um bracket de torque neutro invertido, que em vez de ficar, por exemplo, só um torque baixo, ficava um torque super baixo, para realmente controlar a vestibularização do incisivo. Então, é dessa forma que a gente trabalhava. Por outro lado, ó, se a gente pega um dente que esteja numa posição normal e a gente coloca o bracket de alto torque, vai ter uma tendência de tocar o incisivo na parte mais cervical do bracket, na mais cervical, e vai ter uma tendência à vestibularização do incisivo. Então, se eu tenho um incisivo verticalizado, por exemplo, numa classe 2.2, a gente vai querer, normalmente, protruir o incisivo, e esse bracket de alto torque, em geral, era bem-vindo. O que acontece com o Damon Ultima é que, como eu falei, a gente já vai ter leituras melhores dos slots, então a gente não vai ter uma preocupação tão grande, embora o raciocínio vai ser muito parecido com o Damon normal, com o Damon Q Ultima, Damon Q, Q2 ou Clear. Lembrando que o centro de resistência está mais ou menos no centro do dente, né, como se fosse na raiz, a gente não consegue aplicar força diretamente no centro de resistência. Então, se a gente conseguisse aplicar, a gente empurraria o dente com mais eficácia, mas nós não conseguimos. Então, se fosse possível, o dente andaria de corpo. Mas o que acontece é que a gente aplica essa força fora do centro de resistência, e aí o dente tem a tendência de vestibularização. E é nisso que a gente falava, olha, só o baixo torque, dependendo do tempo que você vai ficar pondo mola, dependendo da falta de espaço que você tiver, só o baixo torque não é o suficiente para evitar a vestibularização do incisivo. Então, aí a gente colocava um bracket de baixo torque ou um bracket até invertido para ficar mais negativo o torque, para segurar mais essa tendência de vestibularização do dente. Então, teoricamente, se eu colocar um baixo torque, vai ter uma tendência à verticalização do dente, mas se eu estiver aplicando força por lingual, como, por exemplo, uma mola por distal do dente, vai ter a tendência de vestibularização da mesma forma, mas um pouco mais controlada, porque você escolheu um torque aí para compensar um pouco a situação. Então, eu tô já quase finalizando essa parte do Damon Q, mostrando para vocês que esse era o raciocínio que a gente fazia. A gente falava, eu tenho uma mecânica de classe 2, eu tenho que segurar o incisivo inferior para evitar a vestibularização dele, eu tenho que evitar a lingualização do incisivo superior,
para que você não tenha uma situação numa classe 2 do incisivo retroinclinar. Então, a gente escolhia um bracket com alto torque para controlar isso. Aqui nessa tabelinha, a gente tem um slide muito importante, que é relacionando o bracket com o tamanho do fio, da espessura do fio que nós estamos utilizando, e a quantidade de osso que a gente tem para esse dente suportar o movimento. Então, quanto mais fino o fio, mais folga vai existir dentro do slot. Mas, por exemplo, se eu for colocar uma força de trás para frente, de lingual para vestibular, quanto maior a folga do fio, mais vestibularização o incisivo sofreria. A mesma coisa aqui, se eu estou fazendo uma mecânica de empurrando para trás, quanto maior a folga do fio, mais tendência ao dente lingualizar, caso ele seja puxado para trás. Então, relacionar o tamanho do slot com o tamanho do fio é fundamental. E o complemento é avaliar a quantidade de osso que você tem para que haja remodelação. Por quê? Quanto mais osso eu tiver, mais eu vou poder forçar um pouquinho a barra na escolha dos meus torques. Por exemplo, eu estou colocando mola para recuperar espaço para o canino, vai ter uma tendência de vestibularização dos dentes anteriores devido à mola, mas se eu trabalhar com bracket de torque bem mais negativo, isso evita a tendência dessa vestibularização. Só que, óbvio, se eu tenho um osso muito fino, eu tenho que tomar cuidado com essa sobrecorreção de escolha de torque. Bom, aí, basicamente, o que a gente fazia, né? Vou trabalhar uma classe 3. Há uma tendência de vestibularização no incisivo superior, como está mostrando a seta. Há uma tendência de lingualização do incisivo inferior. Então, o que a gente fazia? A gente escolhia um torque resistente à mecânica. O incisivo tende a vestibularizar? Tende. Então, vamos escolher uma pressão mais negativa para que o dente possa caminhar de melhor qualidade, com mais torque, mais controle de torque. E o incisivo inferior, que vai ter tendência de lingualização, um torque mais positivo para também ajudar a fazer essa compensação. E na classe 2, o inverso, né? Há uma tendência na correção do incisivo superior ir para trás e do incisivo inferior ir para frente. E com isso a gente também escolhia, bom, se ele tem tendência de ir para frente, vamos escolher baixo torque. Se ele tem tendência de ir para trás, vamos escolher high torque, porque com isso você tinha um controle melhor sobre o caso. Então, por exemplo, estou usando uma mecânica de classe 3 nesse paciente que acabou de aparecer, o paciente de 18 anos de idade, vou fazer uma mecânica, eu não quero esse incisivo superior super vestibularizado para descruzar a mordida. Isso não é estável, isso não é estético, não é bom para ninguém, não é bom para o osso, não é bom para o trauma dentário, para nada. Então, eu quero levar o dente com qualidade, sem praticamente vestibularização. Então, a gente entra com torque mais negativo, faz a mecânica de classe 3, seja com elástico, seja com mini implante, mas a gente faz uma mecânica onde a gente quer levar o incisivo com um pouco mais de controle de torque. No classe 2, é exatamente a mesma coisa. Você está avançando essa mandíbula, há uma tendência de vestibularização dos incisivos. Então, a gente às vezes joga um baixo torque para evitar que esses incisivos vão para frente. E no superior, se o incisivo lingualizar, ele vai atrapalhar a correção da classe 2. Então, a gente coloca um torque extra para frente. Então, uma vez que a gente relembra e entende isso no Damon Kill, fica mais fácil da gente agora, na sequência, entender o Damon Ultima. Então, aqui são os exemplos dos casos que você quer resolver uma classe 2 e uma classe 3 com qualidade, sem uma vestibularização ou lingualização excessiva dos dentes. E a exceção está na birretrusão, que você quer que os dentes vão para frente. A paciente é birretrusa, ela precisa do preenchimento do sorriso dela. Então, a gente aí sim trabalha a favor do movimento, preenchendo mais aqui à frente, e inclusive todo o espaço pouco que tinha, ele foi todo concentrado para trazer de trás para frente com o mini implante, para que a gente não afundasse o perfil dessa paciente e deixasse o resultado de melhor qualidade.
Então, uma exceção da escolha do torque, que não é resistente, que não deve ser resistente, é quando você precisa que aconteça a biprotrusão, você tem que ser a favor dela, e o inverso também é verdadeiro. Quando você tem uma biprotrusão e que você precisa levar para trás, não faz sentido você colocar, por exemplo, um torque positivo acentuado, porque você quer que vá para trás. Se você quer que vá para trás, então você escolhe um baixo torque, e com isso você consegue, como dá para ver aqui na sobreposição cefalométrica, você consegue uma verticalização melhor do incisivo. Bom, uma vez que a gente entendeu isso, né, que a gente, para escolher a prescrição, depende do que nós vamos fazer de mecânica, e depende da quantidade de osso. Quanto mais osso, mais eu posso forçar um pouco a escolha do torque. Quanto menos osso, mais cuidado tem que ter. E na arcada inferior, isso também é totalmente válido. Bom, uma vez entendido isso sobre o Damon Q, Damon MX ou Clear, onde a gente fazia, o verde era baixo torque, o azul, quando o bracket vinha com marquinhas azuis, um torque neutro, e quando ele vinha com marquinhas vermelhas, um alto torque, que às vezes a gente invertia aqui para poder obter uma situação de mais compensação. Então, a gente tinha essa questão que o vermelho era para alto torque, o verde para baixo torque e o azul torque neutro. E aí a gente chega no Damon Ultima, onde a gente já pode ver que o desenho do bracket é um desenho diferente do normal. Dá para a gente fazer uma comparação aqui, ó, como o torque do Damon Q é na base do bracket. E se você olhar o torque do Damon Ultima no neutro, no retrocline, no procline, aparece que a base do bracket é exatamente igual, ó. Ela não muda. Então, aqui já relacionando que no Damon Ultima não se fala em alto torque, baixo torque, ou high torque, low torque. Fala-se em procline, para frente, procline, que seria como a gente usava o high torque, e retrocline, quando a gente usava o baixo torque. E o standard passou a ser chamado de neutro. Então, dá para ver que o desenho do bracket é bem diferente. O torque no Damon Q é na base, e o torque do Damon Ultima é no slot, porque é de acordo com esse desenho do paralelogramo, né, para que a força esteja sendo aplicada sempre no centro do bracket. E aí a base fica todas com 7 graus. Então a gente poderia dizer, puxa, a base ali do bracket neutro, retrocline e procline é 7 graus. Então eu poderia dizer que o torque do Damon Q, Damon Ultima, ele seria igual, né? A princípio seria igual no neutro, no procline e no retrocline. Só que isso, eu falava assim, meu Deus do céu, não é possível. Quando eu começou a sair as primeiras informações do Damon Ultima, eu perguntei, falei, qual o torque? O torque é isso aqui, a tabela. Eu sei, mas e do retrocline, do procline? Não, é a mesma coisa. Eu falei, mas não é possível, como que pode ser a mesma coisa? Quer dizer, então, se é a mesma coisa, por que eu vou variar o bracket? Se ele tem sempre 7 graus, por que eu preciso ter 3 brackets? O neutro, retrocline e procline. Então, isso não entrava na minha cabeça. Até que eu fui acompanhar as aulas do professor Steve Ward, que tem uns vídeos que eu até puxei aqui para que a gente possa discutir, e com esses vídeos eu consegui entender como é que era a dinâmica do Damon Ultima e vi que fazia muito sentido. Então, se a gente olhar o Damon Q, o Damon Ultima, a gente vai perceber, ó, eu estou sobrepondo imagens, ó, né? Sempre a base do bracket do Damon Ultima não sai do lugar. Ó, olha como muda o do Damon Q e não muda o do Damon Ultima. Por isso que eu poderia falar, então eles têm os mesmos torques. E agora nós vamos entender, eu diria que para vocês que estão assistindo a aula, essa é o momento mais importante da aula. Entender os próximos 2 ou 3 vídeos e depois uns slides que vem na sequência é o que vai fazer você entender o sistema de funcionamento do Damon Ultima. Eu diria para vocês o seguinte, ó, o controle de rotação, ele fica fácil de entender, porque uma vez que você preenche mais a profundidade do slot, automaticamente você tem um controle de rotação maior.
automaticamente. Agora, o controle de torque, esse a gente tem que entender através dos vídeos. Então, veja bem, eu vou voltar um minutinho aqui, só para falar. O torque do incisivo central superior é 7, o torque do incisivo lateral superior é 3. E já adiantando para vocês que olha como mudou a prescrição do Damon. Porque no Damon, eu vou falar para vocês, ó, no Damon Kill, você tinha como torque do incisivo central 15 graus, 6 graus no lateral, 7 positivo no canino e 11 negativo nos pré-molares. No inferior, menos 3 graus no standard, menos 3 do incisivo, 7 positivo no canino e 12 e 17, como está aqui no primeiro e segundo pré. Quando você ia para o alto torque, pessoal, você ia para 22 graus de torque aqui. Quando você ia para o baixo torque, 2 graus, menos 2 graus de torque no baixo torque. Então, o que acontecia? Você tinha uma variação de torque muito grande. Então, quando você fala, mas nossa senhora, aqui está tudo meio igual. E um outro detalhe, de 15 reduziu para 7, o MX era 12 graus de torque, o Damon Q2, 12 graus de torque no incisivo, reduziu para 7, ou seja, chegou muito mais na pesquisa do Andrews, do professor Andrews. E aí nós vamos entender tudo isso lá naqueles vídeos e na sequência que vem aqui logo a seguir. Então, vamos lá. Nós pegamos um bracket do incisivo lateral, 3 graus é o incisivo lateral superior. O verde significa que nós estamos com baixo torque, no caso do Damon Ultima, retrocline, e nós estamos colocando esse bracket num incisivo que está um pouco mais vestibularizado. Então, o incisivo lateral está um pouco mais vestibularizado. E a gente vai entrar com o fio 18, ó, o fio 18 por 27,5 vai entrar, ó, o incisivo está um pouco mais vestibularizado, a gente vê na base dele. Esse é o vídeo do Steve Ward. E olha, presta atenção nisso, ó. Eu parei o vídeo até para vocês poderem ver, tá? Deixa eu só... Opa, peraí que eu... Sem querer, eu bati numa questão do slide aqui, Só um segundo, voltei. Eu acho que vocês estão vendo o vídeo, né? Bom, aí, voltando um pouquinho Voltando aqui para o vídeo, tá? Então, eu vou entrar com o fio 18 por 27,5. Aí eu vou parar o vídeo no momento que ele entrar. Ó, ele coincide bem o centro do bracket com o centro do fio. E agora eu parei. Percebam que existe uma diferença entre a linha branca, que seria... O que seria a linha branca? Paralela ao solo e a base do bracket. Quer dizer, este fio está entrando forçado. Este fio entrou forçado. E ele vai querer fazer a leitura até ficar paralelo aqui, ó. Agora o fio ficou neutro. Veja que ele ficou paralelo à base do bracket, paralelo ao solo, vamos falar assim, e agora ele ficou neutro. Então, o que aconteceu? Esse é um fio 18, 27,5. Enquanto ele não conseguiu ler os 3 graus de torque, ele fez, sim, o movimento do torque para poder levar o dente para uma posição ideal. Então, você está com o bracket de baixo torque, colocando isso num dente vestibularizado. Nós vamos entender depois em alguns slides. Então, eu peguei um dente vestibularizado, coloquei um bracket de baixo torque, ele vai fazer uma leitura para levar o dente para uma posição normal. Agora, eu vou pegar o mesmo raciocínio e vou fazer o seguinte, agora eu vou pôr um bracket de alto torque, olha, veja bem, alto torque, num dente que está mais verticalizado. Então, esse é o incisivo central, 7 graus de torque é a programação dele, e aí eu vou colocar num dente que está lingualizado. E aí o que vai acontecer? Ó, vai acontecer uma leitura até o fio ficar paralelo ao solo também. Então, eu vou voltar aqui no início, ó, e vou mostrar de novo.
Então, ó, você colocou num dente que está verticalizado e ele vai vestibularizar até atingir o que está previsto na prescrição. Por isso que se fala que não interessa se você está usando baixo torque, alto torque, porque a ideia é de que a prescrição é de 7 graus no incisivo central, porque o dente vai ser levado para os mesmos 7 graus. Por isso que poderia se considerar que o torque é igual para baixo torque, para neutro e para alto torque, né? Como retrocline, procline e neutro. Só que nós vamos entender que não é bem assim que funciona na prática. Você tem que entender que isso vai funcionar se você fizer a escolha certa. Como que seria isso? Se você pegar um dente verticalizado e colocar um alto torque, ele vai levar o incisivo até os 7 graus no superior, por exemplo. Mas, se você pegar um incisivo já vestibularizado, colocar um bracket de alto torque, ele não vai levar aos 7 graus, porque você não fez a escolha adequada para aquela situação. E nós vamos ver depois na sequência de vídeos aqui. Então, só para explicar, olha só, aqui está representando um bracket de alto torque em vermelho, um bracket de baixo torque em verde, e mostrando que, na sequência, se você colocar o bracket de alto torque ou o bracket de baixo torque, a leitura do torque vai ser a mesma, desde que o dente esteja... Você quer chegar, por exemplo, nos 7 graus, e você escolheu um bracket de retrocline, baixo torque, para um dente que está vestibularizado. E você escolheu um bracket de alto torque ou procline para um dente que está verticalizado. Aí você vai ter uma leitura adequada. Agora, e isso vai acontecer, ó, vou dar um exemplo aqui no vídeo do Steve Ward. Ele está mostrando um exemplo, olha, num bracket de baixo torque, você pegou um dente vestibularizado, escolheu um baixo torque, e ele fez a leitura para chegar nos 7 graus do incisivo central. Aí está mostrando que se você quer, olha, você quer que o dente vestibularize, ele não vai, porque o dente estava vestibularizado. E foi feita a escolha do baixo torque para poder levar o dente para a posição certa. Então, ele está mostrando assim, não adianta você querer que um dente que está, vamos dizer, você escolheu para um dente vestibularizado. Ele vai ter a leitura para melhorar a posição desse dente. Agora, se você escolheu, olha lá, eu vou voltar o vídeo um pouquinho para vocês entenderem, tá? Só para vocês entenderem, ó. Vou pegar um dente vestibularizado, vou colocar um baixo torque e vou eu quero vestibularizar o dente. Eu quero vestibularizar. Não, você escolheu um baixo torque, você escolheu um retrocline. Então, ele vai fazer a leitura para acertar o dente. Agora, se você pegar um dente que está, vamos dizer, vestibularizado, e você escolher um alto torque, ou procline, que é o próximo que ele vai colocar, o próximo bracket agora, na sequência, ó, vai ser um procline. Olha só, bracket procline. Se ele quiser que o dente vá para frente, o dente vai para frente. Então, se você fizer a escolha de um procline para um dente vestibularizado, ele não vai fazer a leitura para levar o dente para os 7 graus. Vai ter uma folga muito grande. E nós vamos entender aqui nessa sequência agora. Essa sequência também é muito importante. Eu diria que se vocês entenderem isso, vocês vão estar entendendo o torque do Damon Ultima para fazer as escolhas certas. Os próximos 5 minutinhos, acho que vai dar para entender bem. Então, vamos entender aqui, ó. Eu peguei um dente que está verticalizado, ó, o incisivo está verticalizado. Coloquei um bracket procline ou um bracket alto torque do Damon Ultima. Pode perceber que, ó, o fio tem que estar, ele tem que estar paralelo a essa linha branca, e não está. Olha a base do fio como não está paralelo à linha branca. Então, eu escolhi um dente verticalizado, coloquei um procline, e ele vai fazer a leitura, olha lá, para que o fio fique paralelo ao solo. E aí vai ter a leitura adequada dos 7 graus do incisivo central. Muito bom. Fácil de entender essa parte. Excelente. Agora, ó, 7 graus. Agora, eu vou fazer o uso de um fio mais grosso.
19 por 27,5. Opa, 3 graus a mais de leitura de torque. O meu dente não ficou em 7 graus, o meu dente foi para 10 graus. Não, mas eu vou engrossar mais o fio. Eu vou escolher um fio 20 por 27,5, mais 3 graus de leitura. Vestibularizou mais. Ah, eu escolhi o 21 por 25, fui a 16 graus de torque. Eu saí de 7 e fui para 16. Ou seja, veja uma coisa. A cada engrossar de fio, eu vou aumentando 3 graus de torque. Então, eu saio do 18 por 27,5, vou para o 19, aumenta 3 graus. Vou para o 20, aumenta 3 graus. Aumento para o 21, vai para mais 3 graus. Ou seja, agora eu começo a entender que escolher procline, retrocline não é o mesmo torque. Não é o mesmo torque. Ele foi programado para ser o mesmo torque no fio 18 por 27,5, se você fizer a escolha adequada. Meu dente está verticalizado, eu escolhi o Procline, ele vai a 7 graus no 18 por 27,5. Se eu continuar engrossando fios, ele vai fazendo leitura de torque e vai vestibularizar mais os dentes. Então, por isso, eu não posso dizer que é o mesmo torque. Né? Posso dizer que ele vai ter uma leitura igual se eu fizer a escolha certa no fio 18 por 27,5, de acordo com a situação inicial do dente. Agora eu vou jogar uma mecânica, eu vou jogar mola nos meus incisivos para jogar para frente. Ele vai ter a folga que ele tem. Agora, nós temos que entender que existe folga, sim, quando você está falando na direção, por exemplo, de um dente vestibularizado que você escolheu uma prescrição Procline. Tudo isso não vai acontecer se você escolher a prescrição certa. Se eu tiver num dente vestibularizado e eu não quero a vestibularização e eu vou escolher o retrocline, aí você vai ter uma leitura e aí volta para esse vídeo que foi passado, ou seja, se eu escolher o bracket certo, olha só, eu não vou ter o baixo torque num dente vestibularizado. Eu não vou ter vestibularização, porque o bracket é resistente à vestibularização. Ele é resistente à vestibularização. E um bracket de alto torque, ou Procline, ele é resistente à lingualização. Então, é isso que nós temos que entender. Se eu escolher um bracket de alto torque ou Procline, num dente vestibularizado, ele não vai segurar e ele vai vestibularizar. Quanto mais mecânica você fizer para vestibularização. Então, eu estou voltando um pouquinho aqui para mostrar que é muito importante que a cada fio você vai ter um pouco mais de leitura de torque. Por que isso é importante? Porque se você, por exemplo, eu vou fazer um uso de um protrator mandibular e eu preciso de um maior controle de torque, eu preciso evitar que o meu dente lingualize o superior, eu vou usar elástico corrente, eu vou usar elástico classe 2, eu quero evitar que o meu dente lingualize, então eu vou escolher um Procline e eu vou engrossar um pouco mais o fio. Eu talvez não pare no 18 por 27,5, para que eu tenha uma leitura um pouco mais adequada. Quando você começa com o fio 14, você não tem controle de torque nenhum, é óbvio. Quando você está no fio 18, você não tem controle de torque nenhum. Você está só começando a controlar o alinhamento e nivelamento. E quando eu chego no 18 por 27,5, num dente que estava vestibularizado, eu vou ter sim a leitura para chegar num torque adequado de 7 graus, porque foi previsto isso, eu fiz a escolha certa para isso. Mas eu fiz uma escolha de um bracket Procline, de um bracket para alto torque, e eu resolvi pôr molas para jogar meus... Eu quero recuperar espaço para o canino. Então, eu vou pôr molas para recuperar espaço para o canino. E qual torque que você escolheu? Escolhi o Procline. O que vai acontecer? Vai vestibularizar tremendamente. Tremendamente, porque você escolheu um bracket que tem folga para protruir. O Procline vai ter folga para protruir. Então, se eu quero aumento de espaço, se eu quero
recuperar espaço, eu tenho que escolher como eu escolhia antes. Antigamente, a gente também escolhia o baixo torque ou torque negativo para que você tivesse um maior controle. Então, se você escolher o baixo torque, você vai ter um controle melhor. Então, olha, eu tinha um dente vestibularizado, eu escolhi um baixo torque, eu consegui os meus 7 graus que eu queria. Agora, se eu colocar uma mecânica retrusiva, esse dente vai lingualizar tremendamente, porque ele não foi previsto para segurar o torque negativo. Agora, quanto mais eu engrosso o fio, mais eu controlaria essas tendências, né? E quando eu escolho o bracket neutro, né, o neutrocline, o bracket neutro, aí a coisa se complica um pouquinho. Por quê? Porque ele vai ter folga para os dois sentidos. Se eu coloquei um bracket neutro e aplicar uma força por lingual, uma força que vestibulariza, uma mola para recuperar espaço, esse incisivo vai vestibularizar muito, porque ele não foi programado para controlar o torque. Então, ele vai vestibularizar. E se eu escolher um bracket neutro e aplicar uma força retrusiva, ele vai lingualizar também mais do que você gostaria, porque ele não foi programado para controlar o torque. Então, o professor Darwin, ele fala o seguinte, olha, eu no meu consultório, eu não uso bracket neutro, eu uso bracket alto torque e baixo torque. Eu falo assim, na minha experiência clínica, eu usei muito bracket neutro no consultório, e eu não via isso como um problema, de forma alguma. Eu quero controlar mais para não vestibularizar. Eu inverti o bracket, e ficava negativo. Eu queria colocar para, por exemplo, eu quero uma mecânica retrusiva. Aí, obviamente, para trazer os incisivos numa mecânica, por exemplo, de protrator mandibular, eu não escolhia um bracket neutro, porque eu sabia que ele não me controlava o torque, então eu escolhia um alto torque. Assim como no Damon Ultima, eu vou escolher um bracket procline numa mecânica de classe 2, no superior. Então, na verdade, o raciocínio continua igual. O raciocínio. Só que a leitura do torque muda completamente. Então, as escolhas são mais cautelosas, as escolhas são assim, bem direcionadas, porque você vai ter uma leitura maior do torque. E não dá para falar que o torque é igual no procline, no retrocline, e que o torque é único. Aquela tabela que eu mostrei para vocês agora há pouco, a tabela, que eu vou voltar um minutinho aqui, ó, eu diria assim, não, ela, na verdade, ela não é isso. Isso aqui se você fizer a escolha certa, de acordo com a posição inicial do dente, no fio 18 para 27,5. Se eu engrossar o fio, ou se eu não fizer a escolha certa, a leitura não vai ser a mesma. Então, só que você imagina que isso aqui vai ser uma coisa variável. Então, é difícil falar nessa tabela no torque real, né? Por isso que não se fala nos 7 graus, tanto no procline quanto no retrocline. Eu estou voltando um pouquinho no ponto que a gente estava, já para começar a entrar numa fase final da aula. Essa parte é uma parte que às vezes dá um pouco de dúvida, mas a proposta do Damon Ultima é mais ou menos a desse carro. É como se ele tivesse sensores, isso é da aula do professor Steve Ward, que dizem para a gente, igual quando você tem um carro com sensor, que quando ele se aproxima da faixa saindo da pista, vou voltar aqui um pouquinho, quando ele vai sair da pista, o sensor fala, não, volta para a pista. O Damon Ultima é como se ele fizesse alguma coisa similar para a gente na escolha correta dos torques. Então, ele está meio controlando o dente. E aqui tem uma situação de um vídeo, né, mais ou menos mostrando a troca dos fios e a evolução num caso do Damon Ultima, mostrando que ele tem um controle muito bom, né, das rotações, dos torques, então mostrando toda essa situação na evolução da troca de fios, principalmente indo para fios retangulares. Aqui seria indo para um fio 14 para 27,5. Aqui tem uma tabela com os tipos de fio que você tem. Ó. Eles têm esse fio quadrado e redondo, tanto no fio copper, quanto no fio de aço, quanto no fio TMA.
Então, se você, por exemplo, quer evoluir, por exemplo, quando eu falo fio última, você fala, Cláudio, cadê o fio 14? Cadê o fio 18? Não, o fio 14 e 18 é o tradicional fio Damon. Nós estamos falando fio última, que é o fio que é o redondo e retangular. Então, a sequência seria 14, normalmente 18, 14 por 27,5, 18 por 27,5. Essa é a sequência normal. Ah, mas eu preciso de um fio um pouco mais rígido, então eu vou passar um TMA ou um aço. E aí eles têm uma variação também muito boa de fios, como está na tabela aí. Então, se a gente tem um dente verticalizado, eu ponho um Procline, a previsão é que o fio, quando ele estiver passivo, o fio ele vai ter normalizado o dente. E se eu estou com um dente vestibularizado e fizer um Procline, ele não vai lingualizar o dente, porque o fio vai ter a folga e ele vai estar passivo, ainda que ele esteja vestibularizado. Então, você teria que usar um retrocline para que você pudesse ter uma leitura adequada do torque e chegar nos 7 graus previsto na prescrição. Se eu estou com o dente verticalizado, é a mesma coisa. O retrocline não vai normalizar o dente, se você precisaria fazer uma escolha adequada. O fio neutro, o torque neutro, aliás, ele vai ser bom? Pode ser bom. Quando o quê? Quando o dente já está numa posição boa e não vai ter mecânica em cima desse incisivo. Por exemplo, vou fazer só um alinhamento e nivelamento, estou na dúvida do torque e meu incisivo se encontra bem posicionado. Ótimo, pode escolher um torque neutro, desde que, veja uma coisa importante. Se eu tenho um apinhamento importante, há uma tendência de vestibularização dos incisivos. E essa tendência de vestibularização, se eu usar um torque neutro, ele não vai segurar e vai vestibularizar. Então, se eu tenho um caso que eu quero evitar a vestibularização, que está um pouco mais apinhado, eu deveria trabalhar com um torque retrocline, com baixo torque, que vai ter uma tendência a segurar mais a vestibularização, quer dizer, vai evitar melhor a vestibularização. O raciocínio continua igual. Continua igual. O torque neutro, então, é o que menos vai segurar as coisas. Então, praticamente um Damon última, raramente quase vai se usar o torque neutro. E aí, dentro disso, a Órmico tem várias opções e várias combinações. Eu quero Procline no superior e Retrocline no inferior. Num caso de classe 2, eu quero evitar a vestibularização, a lingualização superior, e quero evitar a vestibularização inferior. Classe 2, eu vou escolher Procline em cima, Retrocline embaixo. Eu tenho um caso de classe 3, eu quero evitar a lingualização do incisivo, a vestibularização do incisivo. Na classe 3, então eu vou colocar um retrocline superior e um procline inferior. Então, você pode combinar da forma como você quiser. E aí, você vai ver lá na tabela da Órmico, você tem uma gama enorme de montagem que você pode fazer. Quero montar Procline com neutro, Retrocline com neutro, Procline com Retrocline, só Procline. Por exemplo, eu tenho um caso de birretrusão, olha, birretruso, que eu quero que tudo vá para frente. Vou escolher Procline superior e Procline inferior. Eu tenho um caso de apinhamento um pouco maior, que eu quero tentar evitar vestibularização. Vou usar Retrocline superior, Retrocline inferior. Então, isso não mudou. E aqui, isso é muito pessoal. Muito pessoal. Se você pegar 10 professores diferentes, vai ter variações nisso aqui que eu coloquei. Mas isso aqui seria mais ou menos o meu raciocínio de acordo com cada situação. Se eu tenho classe 2, se eu tenho classe 3, se eu tenho birretrusão, se eu tenho birretrusão dentária com apinhamento, sem apinhamento, se eu tenho esse material, depois eu mando para vocês também. Biprotrusão dentária, quer dizer, então eu posso fazer uma variação muito boa na escolha dos meus torques e ter resultados um pouco mais adequados de acordo com cada necessidade. E aqui, assim, só para dizer o seguinte, pessoal, eu tinha um estoque muito grande, não muito grande, mas um bom estoque de Damon Q. Então, vamos dizer, eu tenho poucos casos em andamento do Damon Última, porque vamos dizer, como eu sempre fui usuário de Damon e a gente sempre fez compras boas, né?
comprava 40, 50 bocas de Damon. Quando entrou o Damon último, eu ainda estava bem estocado de Damon Kill, então eu tenho poucos casos e não muito tempo de andamento com os casos. Mas aqui é só para mostrar que o raciocínio é o mesmo. Então, eu tenho uma classe 3, severa, com atresia, eu escolhi o Damon última retrocline superior e procline inferior. O caso está em andamento, então agora começou a mecânica da classe 3. Eu já estava usando um pouco de elástico de classe 3, mas esse caso depende de distalização inferior, então eu estou com um mini implante para distalização inferior. É um caso cirúrgico que eu estou tentando compensar sem cirurgia. É uma face cirúrgica que o paciente não quer cirurgia, e eu não prometi que vou evitar a cirurgia. Eu falei, nós vamos fazer a tentativa de evitar a cirurgia. Então, agora entrou a mecânica a partir dessa sessão para tentar essa correção. Então, ele é um paciente que ele usa... Eu até pretendo mudar o cursor dele depois e deixar um gancho no cursor para que ele use elástico de classe 3. Provavelmente eu vou fazer esse elástico de classe 3 aqui na parte oclusal do inferior para ficar uma força mais horizontal. E aí a gente vai estar associando um pouco de mecânica superior com retrocline superior e procline inferior, para que eu possa fazer a distalização inferior e o ganho de maxila necessário. Então, a gente fez aí, olha, uma expansão da arcada superior. Nessa questão está indo muito bem. Na arcada inferior, eu não usei fio expandido, não usei, porque eu tinha que ter... Ele tinha uma mordida cruzada muito importante, e eu falei, eu não posso, por enquanto, forçar a barra no inferior. Eu tenho que ter certeza de que o superior está indo muito bem. Então, dá para ver que a arcada inferior eu mantive a trésica um pouco. Esse apinhamento inferior só vai diluir, o lateral piora um pouco em função da falta de espaço, mas ele só vai diluir quando eu conseguir expandir um pouco a arcada inferior e com a distalização da arcada inferior. Mas só para mostrar um pouco do andamento dos casos. E aqui um outro caso, que é um caso de mordida profunda leve, classe 2, mostrando já a melhora da mordida profunda e já a leitura melhor do torque do incisivo que estava verticalizado. Então, eu escolhi procline para o superior, e escolhi procline para o inferior, porque ele é um birretruso. E aqui, usando elástico classe 2, já melhorando um pouco a classe 2 de canino, são casos ainda em fases iniciais do tratamento, e aí mostrando também um ótimo controle da rotação. Não sei se tem pergunta, tem uma mão levantando aí, parece. Então, olha, mostrando, é um caso de rotação quase total do premolar, onde eu não escolhi fazer a rotação geral. Depois eu reanatomizo, porque é muito difícil e muito custo biológico para girar esse premolar por completo. Então, eu conversei bem com os pacientes, com o pai, com o paciente, e dizendo, não, eu vou manter a rotação, e aí mostrando quando colou o Damon último, fio 14, fio 18 e o fio 14 por 27,5, a excelente leitura de rotação do pré-molar e até do molar. Então, mostrando a eficácia disso. E para entrar na fase final da aula, agora é bem rapidinho, 5 minutinhos mais a gente finaliza. O que tem são alguns casos da órmico, mas que também estão nas fases iniciais de tratamento, mostrando, olha, casos, por exemplo, começou ali com uma atresia, fio 14, e em pouco tempo, com a leitura do fio 14 para 27,5, você já tinha um ganho transversal muito bom, de alinhamento muito bom. Agora, óbvio que ainda sem uma leitura de torque adequada no incisivo lateral, que só vai acontecer no fio 18 por 27,5. Então, aqui eu pus uma seta para chamar a atenção, dizendo, olha, ainda tem uma boa leitura de torque para acontecer no fio 18 por 27,5. Outro caso também com apinhamento, mostrando de novo uma excelente melhora no transversal, melhora na rotação do incisivo, o giro do incisivo melhorou muito, sem ter necessidade de colar compensatoriamente. Antigamente a gente tinha que puxar o bracket mais para mesial
para ter uma excelente correção da rotação, mas ainda faltando também o controle do torque, que vai acontecer no 18 por 27,5. Aqui um caso na arcada inferior, mostrando também, então, o controle do apinhamento, ó, muito eficaz, de controle de rotação. Por exemplo, esse tipo de pequeno giro, no Damon Q, ele continuava. Então, a gente tinha que colar ele mais o bracket do incisivo do 41, mais para mesial, para que ele tivesse uma correção de giro total, né, a partir da posição inicial dele. E aqui não, olha, colou normal e alinhou, porque o controle de rotação realmente é melhor. Então, é um bracket que veio, basicamente, para acelerar as correções, com um pouco mais de dor na fase inicial, um pouco mais de dor na fase do 14 para 27,5. Isso é um fato, porque ele é mais eficiente. Então, mostrando aqui de novo, olha lá, você tinha que fazer compensações nessas rotações. Aqui, sem compensação, excelente leitura da rotação. E no fio 18 por 27,5 vai ser uma leitura do torque. Aqui todos, você vê que mesmo os americanos, o material aí, agora já deve ter coisa mais atualizada, mas estava com material de casos mais iniciais. Então, aqui mostrando, por exemplo, qual a prescrição que a gente escolheria numa situação dessa. Procline, para poder levar esses incisivos superiores para frente. Então, o dente está muito lingualizado, mostrando que quando você escolheu o bracket certo, houve uma leitura melhor, e aí uma correção mais rápida. Então, o que eu não fui falando a respeito, mas olha só, se você for falando em termos de tempo, não, aqui não está falando no tempo, mas em alguns casos, está mostrando aqui, ó, 9 atendimentos, 11 meses. Então, o que está mostrando? Classe 2, meia classe 2, Procline escolhido em cima, Retrocline escolhido embaixo, porque é um caso de classe 2, e mostrando o quê? Uma correção muito boa em 8 atendimentos, 11 meses e meio de tratamento. Então, você tem aqui uma sequência que fala, olha, 14 meses de tratamento, 10 meses de tratamento, 9 meses de tratamento, 9 meses de tratamento. Ou seja, reduziu-se o tempo de tratamento e a quantidade de consultas que se fazia. Então, aqui são casos sequenciais dos americanos, mostrando exatamente, olha, tratamentos acontecendo de forma muito mais rápida, com menos consultas. Essa é a proposta do Damon Ultima. 9 meses de tratamento, 8 atendimentos. Então, todos os casos reduzindo o tempo de tratamento e reduzindo o número de consultas. E aí, 9 meses, 9 atendimentos. E aí a gente chega numa tabela aqui, para ir finalizando a aula, numa tabela que é o seguinte, um professor deles do Damon mostrando que foi feita uma pesquisa na Associação Americana de Ortodontia, perguntando qual a média de tempo de tratamento nos seus casos na ortodontia. Média dos americanos, 26 meses de tratamento. Qual o número de visitas? 22 visitas. Essa foi a média nos tratamentos dos americanos. Aí, quem usava Damon? A resposta foi 19 meses, ponto 4, com 12 visitas em média. Já reduziu bastante o tempo de tratamento e o tempo de visitas. Caiu de 22 visitas para 12 visitas. E quem foi para o Damon Ultima? Caiu para 11,8 consultas, tempo de tratamento, meses, 11,8 meses, e 9 visitas e meia, em média. Ou seja, a gente tem uma redução para menos da metade do tempo de tratamento, para menos da metade do tempo de visitas. E é nessa hora que a gente fala que vale o quanto pesa. Quer dizer, é um bracket um pouco mais caro? Mas ele é mais caro? Não, realmente não, porque se eu reduzo o número de consultas, se eu reduzo o número de visitas, eu realmente vou ter um ganho maior, desde que eu trabalhe com preço fechado. Resumindo, pessoal, só dizendo assim, ainda existe os fios onde vem um próprio
onde vem um gancho que você prende com muita eficácia, tem um alicate próprio para fazer esse fechamento, e aí com isso você consegue fazer fios para retração, por exemplo, né? Então, assim, ó, entrando agora na conclusão da aula, né? Já são 8h18, a previsão era 1 hora, 1 hora e 10 de aula. Chegando à conclusão, justamente, a gente tem um sistema mais eficaz para que a gente controle melhor torque, rotação e angulação, com menos visitas, com resultados mais rápidos. O que hoje o mundo está assim, o mundo está acelerado, o mundo hoje quer resultado. Então, o mundo, eles não ligam de pagar um pouco mais, desde que você seja eficiente e mais rápido. E é isso que está diferenciando os ortodontistas, é isso que faz com que um paciente procure e pague melhor para um tratamento. Tipo, vai no consultório dessa pessoa, que ela usa um sistema que é um pouco mais eficaz, mais rápido, e vale a pena. E esse paciente, ele passa a indicar você, mesmo que você tenha um valor final, você agregou valor. Então, o teu valor, é como a gente falou, não é que você é mais caro, você tem valor, né? O teu tratamento tem valor, não é um tratamento mais caro, ele tem valor. Aqui tem meus contatos, eu estou aberto a perguntas, eu acho que nós vamos ter aí 10 minutinhos para perguntas, e se alguém depois precisar, quiser saber, tirar dúvidas, alguma coisa, meus contatos estão à disposição, de WhatsApp, de e-mail, de Instagram, para que a gente possa estar ajudando, tirando dúvidas aí, principalmente, às vezes, até na escolha da prescrição para seus casos da Imon Última. Posso dizer para vocês que vale muito a pena mesmo.